Até hoje, essa verdade ela é facilmente perceptível, tão rico e tão pobre. É o que o texto de Lucas 18 nos ensina, mas não, esse princípio não está somente em Lucas 18, ele está em toda a Bíblia. Nós já estudamos aqui algumas vezes os descendentes de Caim e vimos como eles tiveram uma prosperidade material, como eles obtiveram sucesso em suas respectivas pretensões, mas todos eles foram condenados a morrerem na época do dilúvio. O dilúvio, só quem foi salvo pela graça do Senhor foi Noé e a sua família, e esses eram descendentes de Sete e não de Caim. É importante que a gente reflita biblicamente as nossas ações. É importante que a gente reflita biblicamente antes de tomar qualquer atitude, principalmente antes de traçar qualquer meta para a nossa vida. Porque o nosso coração é enganoso, o mundo jaz no maligno e o inimigo, Satanás, vive ao derredor. Só essas três afirmações da Bíblia, esses três alertas bíblicos, já nos deveriam deixar extremamente vigilantes. Então, Lucas 18, a partir do versículo 18, nós vamos retomar o que nós iniciamos na sexta-feira e fomos apenas até o versículo 19. Hoje eu quero fazer um estudo de toda essa passagem. Na sexta-feira nós lemos o mesmo texto nos evangelhos sinóticos, não faremos isso hoje, nós já fizemos na sexta. E hoje nós queremos nos debruçar nesse texto aqui de Lucas 18 e extrair os princípios que o Senhor Jesus nos deu para que a nossa vida fosse santificada. Antes de iniciar a exposição nesse texto, eu gostaria, já como introdução ao texto, dividir com os irmãos o pensamento que muitas vezes somos enganados, achando que esse tipo de pensamento é cristão, quando na verdade não é. Eu já ouvi algumas vezes na igreja a expressão: você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo do ano passado. Você não é mais o mesmo de 2 anos atrás. Quando eu ouço essa expressão, eu digo sempre comigo mesmo: graças a Deus. Porque somente Deus é imutável. Ele não pode mudar porque ele é perfeito. Eu e você devemos mudar. Eu não posso ser o mesmo que eu era no passado. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era 5 anos atrás. Porque se eu sou, então o meu cristianismo está morto. Só não cresce o que está morto. Então tome bastante cuidado. São frases que a gente ouve, né, do mundo. E a gente quer trazer para a igreja. No mundo a gente até ouve: fulano, você não é mais o mesmo. Você deixou com que o poder, o dinheiro, alguma coisa subisse a sua cabeça e você está diferente. São frases do mundo. Mas isso não se aplica à igreja. Porque nós estamos aqui em um processo de santificação. A questão é: você está diferente no quê? Qual é o pecado? Se é um pecado, então diga o pecado, para que a gente possa abandonar o pecado e mudar. Não trazer para dentro da igreja filosofias mundanas que aparentam sabedoria, mas que na verdade não possuem sabedoria nenhuma. Então tomem cuidado, muito cuidado. Deus é imutável, nós não. Nós precisamos mudar o tempo todo. É preciso que eu e você, todos os dias, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É preciso que eu e você, todos os dias, cresçamos de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito. É isso que está escrito na Bíblia. Eu não sei por que
algumas pessoas pensam diferente. Não podemos ser as mesmas pessoas. Não podemos continuar tendo os mesmos pensamentos. Precisamos crescer em santificação. Pois uma das evidências da nossa santidade é que ela continua, e continua, e continua, e continua, até sermos glorificados no céu. Mais uma vez, o santo santifique-se mais ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. Então, mais uma vez, tomem cuidado ao trazer para a igreja pensamentos que parecem bons, mas são diabólicos. E eu digo isso a título de introdução porque o texto fala dessa realidade. O texto mostra como, no capítulo... Olha, irmãos, eu fico assustado, não sei se vocês ficam assim. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre um texto de Provérbios que tem muito a ver com o que a gente vai estudar aqui. E o meu desespero, misturado com indignação, foi ver que 99% dos pastores ensinam esse texto de uma forma completamente deturpada. E talvez você tenha sido infectado e nem sabe. Vamos abrir rapidamente em Provérbios, capítulo 23, 7. Quem já ouviu a expressão, assim como o homem pensa, ele é? Quem já ouviu? Quem já ouviu essa expressão? E normalmente essa expressão vem acompanhada de exposições no sentido, olha, você tem que encher a sua cabeça de bons pensamentos. Você tem que encher a sua cabeça de coisas boas. Você tem que fazer planejamentos grandiosos para que você possa alcançar coisas grandes. Não se satisfaça com coisas pequenas, pois assim como o homem pensa, ele é. Não é o que a maioria das pessoas ensina? Eu fiz um estudo, como eu disse a vocês, recentemente, e eu vi que 99%, né? Estou dizendo 99% porque eu não quero exagerar, mas foi todos que eu vi. Eles iam nessa direção. Mas sabe o que a Bíblia ensina? O contrário. Não tem nada a ver com essa definição que a maioria deles ensina. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, mas existe uma tradução que eu gostaria de dividir com os irmãos, e essa tradução ela é muito mais fidedigna, que diz assim o perverso pensa no seu íntimo. A tradução é totalmente diferente do que as pessoas fazem, do que as pessoas interpretam. Provérbios 23, 7. Deixa eu ver isso aqui. Olha o que está escrito. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Você percebeu que essa segunda parte ninguém fala, né? Por quê? Porque senão eles não teriam como explicar a heresia que eles estão ensinando. E aqui há um contexto. Olha, o contexto surge desde o versículo 1 do capítulo 23. Quando se assentares a comer com o governador entenda, não um político, mas uma pessoa que tem importância, uma pessoa de posição, como é o caso do jovem rico aqui, que se apresenta diante de Jesus. Ele era um homem de posição, como diz Lucas. Quando se assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta se és um homem glutão. A ideia é, não se deixe seduzir pela comida. A ideia aqui não está falando somente do aspecto da glutonaria, que é um grande pecado, que é um pecado, mas está falando, cuidado, porque a comida pode seduzir. E você não se atentar àquilo que está diante de você. Não cobices os seus manjares, delicados ou gostosos, como algumas traduções. Quantas vezes a gente cobiça, irmãos? A gente olha para o aniversário de um homem rico, de uma mulher rica, e vemos lá como é a decoração, como são as coisas. Aí tem gente assim, o meu eu quero fazer igual.
Eu quero assim também, eu quero essa mesma decoração. Igual esse famoso, ou essa famosa. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas de mentira ou enganadoras, como está aqui na minha tradução. Não te fadigues para seres rico. Não, mas não é o que se faz todo dia. Amanhã, segunda-feira, um monte de gente vai acordar para quê? Para tentar isso. Muitos não vão conseguir. Mas aquele que trabalha, ainda que seja para ganhar um salário mínimo, no seu íntimo, ele queria um pouco mais. Ele diz um pouco, né? Mas ele queria muito mais. Tá lá, não, eu sei, eu estou ganhando salário mínimo hoje, mas Deus vai me honrar, quem sabe daqui a um tempo eu ganhar muito mais. Né? Eu vou comprar um terreninho, eu vou bater 10 lajes e eu vou viver de renda. Sabe? O desejo pela riqueza, irmãos, é independente do ser rico. Você vai encontrar moradores de ruas que desejam ser ricos. Eles desejam isso. Eles não conseguem, eles não têm, não foram predestinados por Deus para isso, porque Deus que faz o rico e o pobre, mas no seu íntimo, todo ser humano. Ele deseja porque a riqueza é um sinal de poder na mente dessas pessoas. E eles querem poder para fazerem as suas escolhas como se Deus não existisse. Diz o tolo no seu coração, não existe Deus, ele não vai se intrometer nos nossos negócios. Não te fadigues para seres ricos, não apliques nisso a sua inteligência. Muitas pessoas querem estudar. Aqui a gente tem uma irmãzinha que vai fazer o Enem, outras estão se preparando. E às vezes a pessoa quer fazer determinada faculdade ou determinado curso porque sabe que esse é o curso do momento. É isso que dá dinheiro. Por exemplo, hoje em dia, o curso do momento são os cursos relacionados à tecnologia da informação. Na época da pandemia, isso deu um boom. E aí se foi vendo, né, como essa área é vasta e como se tinha poucos profissionais qualificados nessa área. E as pessoas estão ganhando muito bem nessa área. Muitas pessoas estão se dedicando a esses cursos, né, ou faculdades, para inventarem programas, aplicativos para celulares e ganharem dinheiro com isso. Eles usam toda a sua inteligência para ficarem ricos. Perceba como vai se desenvolvendo o livro de Provérbios, né? Uma sequência. Porventura, versículo 5, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. A riqueza sem Cristo é o quê? Nada. Ela não é nada. Ela não vai melhorar a sua vida, ela só vai piorar. Mas as pessoas não veem assim, pois elas estão cegas. Não é por acaso que nesse capítulo 18 de Lucas, logo depois a gente vai ver a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu era cego fisicamente. O rico era cego espiritualmente. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas. Não é assim? A riqueza foge. Ela está com você hoje, ela não tem fidelidade com ninguém. Há alguns anos atrás, o homem mais rico do Brasil, de longe, era um homem chamado Eike Batista. Chegou a estar entre os 10 mais ricos do mundo. Hoje ele é o maior devedor do Brasil. Está tentando vender alguns dos seus bens para tentar pagar o que ele deve. Tentar. E ele era um dos mais ricos do mundo. Olha o que a riqueza faz. Como a águia que voa pelos céus. Versículo 6. Não comas o pão do invejoso. Não comas o pão do invejoso e nem cobice os seus delicados manjares. Eu estou aqui com a tradução, irmãos, King James. Ela é mais fidedigna. E ela diz assim, porquanto o miserável, versículo 7,
Provérbios 23:7. Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Então é isso, quando a gente diz assim como o homem pensa, ele é. A tradução é essa. Assim como ele pensa, ele só pensa nos gastos. Ele só pensa no dinheiro. Quanto isso vai me custar? Você sabia, porque na Europa nós estamos vivendo hoje a menor taxa de natalidade que já existiu por causa disso. Lá na Europa, primeiro que eles nem se casam, porque se casar também é despesa. Então, eles se relacionam, vão morar junto e fazem os cálculos. Então, um filho custa, em média, 50 mil euros. Vou colocar assim por baixo. E com esses 50 mil euros, em 10 anos, a gente teria o quê? 500 mil euros. Com 500 mil euros, a gente faz tanta coisa. A gente viaja o mundo inteiro. A gente pode investir nisso, naquilo. Então, a gente vai ter um filho. 2 seriam 1 milhão de euros. Não, de jeito nenhum. Gastar uma fortuna com um filho, eu vou gastar comigo mesmo. Por isso as pessoas não querem ter filhos. Aí faz os cálculos. E o cachorro? Ah não, o cachorro eu vou gastar, sei lá, 1.000 euros por grande. Porque o cachorro tem que ser mimado. Ah, então é melhor um cachorro. Porque gasta menos. E a gente vai ter o mesmo carinho. O mesmo carinho. O ser humano com o bicho. A mente das pessoas é assim, tudo é dinheiro. Tudo é ponta do lápis. E eu fico assombrado quando as pessoas querem fazer isso na igreja. Não, pastor, é assim, ó, vamos fazer uma mega reforma, eu já fiz os cálculos aqui, cada um vai dar isso e aquilo, e aí a gente vai conseguir fazer uma reforma. Você fez os cálculos? Que cálculo? Porque o único cálculo que vale aqui é o das orações. Fez as orações? Deus direcionou? O dinheiro não é seu. Realmente, o dinheiro da igreja não é nosso, não, é de Deus. Não, o seu dinheiro não é seu. Você não entendeu isso? Você é mordomo. Você é um administrador que vai ter que dar conta de cada centavo que passou pela sua mão. Agora no versículo 7. Porque como imagina a alma, assim ele é. Ele faz os cálculos e diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A ideia é, ele diz para você, come e bebe, mas na verdade ele está aqui. Olha, tomara que ele coma pouco, porque eu não quero gastar muito. É como os irmãos convidam você, né? Para comer em algum lugar. E diz, varão, não pode ser glutão, viu? É só um sucozinho. Suco não, porque suco é caro. Como é o nome daquilo? Que disfarça ser suco? Que tipo que suco, mas né? Refresco. Então, um refresco e um pastelzinho daquele de vento. Pronto, viu? A ideia não é que a gente não se satisfaça com pouco. A ideia é, as pessoas, elas são avarentas. Você tem que fazer o seu melhor. Se o seu melhor for isso, aleluia! A gente já falou aqui. Mas o problema é quando a gente faz como Ananias e Safira. A gente finge estar oferecendo o melhor, quando na verdade a gente está guardando parte para a gente. Porque a gente fez os cálculos. Vai que esse negócio de Jesus aí não dá certo. Ele diz aí que é o pastor que vai suprir. Se ele não suprir, eu tenho minha reserva. Como diriam os ímpios, eu tenho meu pé de meia. Isso é o quê? Falta de fé. E com fé pode se relacionar com Deus? Sem fé, perdão, pode se relacionar com Deus? Sem fé, uma pessoa é salva? Por isso, às vezes a gente diz que tem fé para ir morar no céu, mas não tem fé que Deus vai nos ajudar nas nossas dificuldades diárias. E aí a gente toma as nossas escolhas conforme a nossa, eu ia dizer pouca sabedoria, mas a gente tem isso, é nossa ignorância. E só faz escolha pior do que a outra. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Quantas vezes a gente desobedece esse princípio e entra em debates infrutíferos?
Vamos discutir com o insensato, irmão. Então, agora voltando para o nosso texto de Lucas 18. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqui nesse mesmo evangelho de Lucas, essa pergunta a respeito do rei já havia sido feita. Olha que coisa interessante. Capítulo 10. Capítulo 10. A partir... Capítulo 10, isso mesmo, de Lucas. O Senhor Jesus, ele é questionado pelo intérprete da lei. No versículo 25, 10, 25. Todos vocês acharam? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Você vai perceber que há uma diferença, não na pergunta, mas na intenção da pergunta desses dois homens. Esse fariseu e aquele rico. Aquele rico, por mais que ele fosse insensato, ele era sincero na sua insensatez. Ele estava enganado em relação a si mesmo. Ele acreditava ser uma pessoa que ele não era. Ele acreditava ser bom, mas ele não era. Ele acreditava que chegaria no céu pelos seus próprios méritos. Ele estava totalmente errado em relação a esses conceitos. Mas ele estava, de fato, querendo conhecer a verdade. Aqui não. Aqui nós vemos um fariseu que está tentando Jesus. Ele quer pegar Jesus em algum engano para dizer, ó, ele está ensinando aí, mas ele está ensinando contra a lei de Moisés, contra a palavra. Então aqui ele diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como a interpretas? Porque diferente desse homem, diferente do jovem rico, esse daqui era um intérprete da lei. Então, como você interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está certo aqui? Certíssimo. O grande problema é que ninguém consegue fazer isso. Por isso precisamos de um Salvador, que não somente nos salve, mas que nos santifique. Nesse processo contínuo de sermos essa pessoa que devemos ser. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Perceba, Jesus não faz o convite que ele fez para o jovem rico. Por quê? Porque Jesus sabia a intenção desse homem. E Jesus conhecia também o coração do outro homem. E Jesus tratava cada um conforme o seu coração. Por isso é importante a gente sempre se analisar como está o nosso coração quando nos apresentamos diante de Deus. Quando fazemos determinadas coisas que parecem ser corretas ou até possam ser consideradas como incorretas aos olhos da maioria, mas são corretas aos olhos de Deus. Preciso que a gente se questione, irmãos, o tempo todo. Porque as nossas ações, elas só terão validade do ponto de vista cristão se elas forem feitas pela motivação correta, que é glorificar a Deus por meio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui depois o Senhor vai contar a história do samaritano, né? Que age corretamente, a gente conhece como o bom samaritano. Mas voltando agora para o texto do jovem rico. Versículo 18. Certo homem de posição, como eu expliquei para vocês, enquanto que Mateus diz que ele era jovem, a gente aprende que ele era rico, e aqui diz que ele era uma pessoa de posição.
Alguns estudiosos defendem que ele seria presidente de uma sinagoga, ele seria alguém assim de destaque na cidade, pois isso é o que significa essa expressão no original de posição. Ou seja, não tem só dinheiro, ele também tem um destaque social. Perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você percebe que ele fez a mesma pergunta daquele intérprete da lei? Mas a intenção era outra. Essa intenção aqui é sincera. Esse homem, de fato, ele quer ir para o céu. Mas ele estava enganado. E é um perigo muito grande de sermos guiados por guias cegos. Porque senão, se isso acontece, o que é que acontece? Qual é a consequência? Cair no abismo. E o Senhor Jesus, falando dos fariseus, diziam: vocês são guias cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A ideia desse homem, essa pergunta por si só já está errada. O que ele está perguntando é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Como se nós fôssemos salvos por obras e não por fé. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? E eu acho interessante, Lutero, ele tem na sua tradução, todos vocês sabem que uma das coisas que fez com que a Igreja Católica ficasse indignada com Lutero foi que ele se dedicou bastante à tradução do Novo Testamento para o alemão, que era o país que ele pastoreava, né, o que ele foi enviado como, no primeiro momento, padre, e depois, né, na nossa linguagem evangélica, como pastor. Então, o Lutero, ele se dedicou muito à tradução, para que as pessoas pudessem ouvir o texto na sua língua, porque a missa católica era celebrada em latim, que era uma língua morta. Então, as pessoas estavam lá, sabe, tinha a hora de dizer o amém, né, repetir algumas frases que sabiam decorado, mas eles não entendiam o texto, eles não faziam a mínima ideia do que estava escrito. E Lutero se dedica para que as pessoas tenham conhecimento da palavra. E já no final da sua vida, as pessoas, né, querendo de alguma forma enaltecê-lo, dizendo: Lutero, olha o que você fez, né, por conta da reforma protestante, esse movimento tão grande, de toda a repercussão na Europa, na época de Lutero. Ele disse: eu não fiz nada. Foi a palavra de Deus que fez tudo. Então, olha a importância de se conhecer a palavra. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? E Lutero, nessa sua tradução, ele diz, é mais ou menos assim: por que eu sou bom para você? Ele não está dizendo eu não sou bom. Ele está dizendo, sim, se eu sou bom, é por que você está me chamando de bom? O que você pensa de mim? Foi como eu falei para vocês na sexta-feira, que Jesus é o seu Jesus. Porque todos os evangélicos, eles falam de alguma forma de Jesus. Mas é impressionante que você vai conversar com alguns evangélicos e Jesus quem é? É aquele que me curou. Eu estava doente e ele me curou. Jesus é aquele que me ajudou nas minhas despesas. Eu achava que não ia ter condição de pagar as contas, eu achava que ia passar necessidade, eu fui para a igreja, comecei a clamar, e aí ele me abriu uma porta de emprego. Nunca uso essa expressão, porque Jesus não abre porta de emprego. A única porta que Jesus abre é o Evangelho, para que a gente possa entrar no céu. Mas as pessoas usam muito equivocadamente esse tipo de expressão. E eu melhorei minha vida. Não, Jesus abriu uma oportunidade, eu vivia muito triste, Jesus fez com que eu conhecesse uma varoa, um varão, e eu me casei. E tenho filhos, aleluia, então eu não podia ter filhos, e Jesus me ajudou e eu tenho filhos. Sim, então Jesus é isso? Jesus é esse que satisfaz os seus desejos? Por isso que, para a maioria dos evangélicos hoje em dia, Jesus ele seria a definição de um personagem de uma história infantil, que é a história de Aladim, aquele personagem do gênio da lâmpada. Jesus é mais ou menos parecido com esse personagem para a maioria dos evangélicos. É aquele que eu vou esfregar o pedido, vou esfregar a lâmpada, e eu vou fazer o pedido e ele vai me atender.
E o esfregar a lâmpada é como barganhar, né? Não, Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu não vou comer mais chocolate. Ou então, Jesus, a partir de hoje eu vou toda sexta-feira para a igreja. Ou Jesus, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, mas em compensação o senhor vai fazer aquilo, tá bom? Não, não tá bom não. Jesus não barganha. Ele não barganha com ninguém. Porque ele não precisa de ninguém. Uma das características de Deus, eu já falei para vocês da imutabilidade de Deus, é sua autossuficiência. Deus é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de ninguém. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. E vai a gente achando, como os gregos achavam na sua época, que as nossas orações e cantos, de alguma forma, tornam Deus maior do que Ele é. Nada torna Deus maior do que Ele é, e nem menor. Deus é o que é. Não foi assim que Ele se apresentou a Moisés? Eu sou o que eu sou. Mesmo que você não acredite, mesmo que Faraó não acredite, mesmo que o povo se desvie, eu sou o que eu sou. Mas a maioria das pessoas não conhece ainda esse Deus. A maioria dos evangélicos não conhece esse Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, que veio ao mundo salvar pecadores, a custo da sua própria vida, e que nos disse que a sua semelhança deveríamos seguir pelo caminho estreito, carregando uma cruz até o fim. Parece que essa parte do Novo Testamento, ela tem sido esquecida, propositadamente. A mensagem da cruz, para muitos, se tornou uma vergonha. Ou algo que a gente, de alguma forma, quer enfeitar. Porque a verdade da cruz é algo que o mundo recebe, ou melhor, não recebe, pois seria muito duro para a consciência dos seres humanos da nossa geração. Então a gente precisa mudá-la, maquiá-la. Pelo menos é o pensamento de grande parte do movimento evangélico moderno. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? E aí Jesus então ensina a esse jovem algo que nós todos deveríamos saber. E só Deus é bom. Como eu disse a vocês no começo, só Deus é imutável. Por quê? Porque a imutabilidade de Deus, ela está casada com a sua perfeição. Aquilo que é perfeito não precisa ser mudado. Somos nós que somos imperfeitos que precisamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se deteriore ou se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova, ele cresce na graça todos os dias. Então aqui Jesus está dizendo: você me chama de bom. Mas por que eu sou bom para você? Porque bom só tem um, que é Deus. E eu não sou Deus para você. Você não me enxerga como Deus. É o que eu disse para vocês no começo. Jesus olha o coração. Porque a resposta de Jesus para esse homem é diferente do que para o intérprete da lei, se a pergunta foi a mesma. Porque o coração era diferente. Jesus não precisa aprender, Jesus nos ensinou. Nós que precisamos aprender a não dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Então ele olha para esse jovem e diz: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus está dizendo: olhe, você precisa desfazer determinados conceitos. E você precisa reconstruir a sua vida debaixo de conceitos mais sólidos, como o que nos foi ensinado aqui na terça-feira pelo irmão José, no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Aqui ele diz: só Deus é bom. Só Deus é perfeito.
E Jesus é bom e perfeito porque Ele é Deus. Semelhança do que acontece no início do Evangelho de Marcos. Vamos lá rapidinho. O princípio é o mesmo. Eu me lembro desse texto. Foi a primeira vez que eu vi o irmão José pregando. Foi esse texto. E como ele mudou na pregação? Isso é bom. Porque a gente vai melhorando de glória em glória. Capítulo 1 de Marcos. Marcos, capítulo 1. Perdão, é o capítulo 2. A cura do paralítico. Dias depois, entrou de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas e intérpretes da lei, quase sempre se dizia respeito à mesma pessoa, porque a maioria dos escribas eram fariseus. Estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? É o mesmo princípio. As pessoas olhavam para Jesus apenas como alguém que podia curar, ou alguém que tivesse alguma sabedoria, ou talvez muita sabedoria. Como foi que Nicodemos chegou para Jesus, chamando ele de mestre, dizendo: não, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Mas Deus não estava com ele. Ele é Deus. Você não está vendo isso, Nicodemos. Você tem que ver, Nicodemos. Porque senão você não entra no reino dos céus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Nicodemos não é só bom mestre. É Deus que veio até nós para nos salvar, porque nós não tínhamos condição de salvar a nós mesmos. Mesmo com todo o conhecimento da lei, mesmo com todo o alerta dos profetas, a gente não conseguia. Então Deus teve que vir ao mundo para nos salvar. Então aqui voltando agora para o texto do jovem rico. Por que me chamas de bom? Porque eu sou bom para você. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Jesus está conversando com esse homem dizendo: vem cá, você está me chamando de bom, mas eu sou Deus para você? O diálogo gira em torno dessa conversa. E olha que coisa assustadora. Existem algumas seitas, né, que dizem aqui, está vendo aí? Ó, Jesus está dizendo aqui que não é Deus. Os testemunhos de Jeová dizem isso. Pegam esse texto. Não é assombroso, irmão? Mas por que eles não pegam outro texto lá? De Marcos também. E tantos outros que falam que a ideia, o princípio é mostrar que algumas pessoas que se aproximavam de Jesus tinham uma visão limitada e equivocada a respeito dele. Como no capítulo 6 do Evangelho de João, quando eles viram Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão de milhares de pessoas, eles queriam fazer de Jesus rei, por um interesse meramente material. Então, vou botar Jesus rei, todo dia ele multiplica pão e peixe, a gente não precisa mais trabalhar. Então, Jesus disse: vocês me buscam pelo pão que perece. Na verdade, vocês têm que buscar o pão vivo que desce do céu. Então aqui, Jesus está dialogando com esse jovem, tentando ensinar esses princípios espirituais. Mas vemos aqui a mesma dificuldade que o apóstolo Paulo vai encontrar na cidade de Coríntios. No capítulo 3 de 1 de Coríntios, Paulo inicia o capítulo 3 dizendo: eu gostaria de falar com vocês
como a espirituais, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais. E aqui é isso, Jesus está conversando com esse jovem, mas ele não entende a semelhança de Nicodemos. Como assim alguém pode voltar de novo para a barriga da mãe? Jesus não estava falando isso, Jesus está falando do nascimento espiritual. Mas ele não entendia, como assim nascimento espiritual? Mas o que seria isso? O que seria essa regeneração? Versículo 20. Sabes os mandamentos? Jesus está conversando com o jovem. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus vai lá, né, conversando com o jovem. Eu acho bonito isso, né? E o jovem, então, ele, mais cedo ou mais tarde, isso sempre vai acontecer. A gente vai colocar para fora o que está dentro. O orgulho. O orgulho, irmãos, mais perigoso é aquele que se esconde por trás da falsa humildade. Quando a gente vê alguém, sabe, soberbo, prepotente, é fácil encontrar o orgulho nessas pessoas, mas o orgulho mais perigoso e danoso está por trás dos falsos humildes. Pessoas que se disfarçam de humildade somente para enganar, porque por dentro eles são os mais orgulhosos. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Como assim? Como assim? Você tem obedecido todos os mandamentos? O que esse jovem acabou de dizer foi o seguinte: manda Deus ficar no céu, não precisa enviar o Redentor que Jó falou. Você lembra do livro de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me ajudar. Ele enviará o Messias. Não, o que esse jovem está dizendo é: o Messias não precisa vir não, viu? Já consegui, já fiz minha parte. Só está faltando, eu acho, algum detalhezinho. O que ele está dizendo é mais ou menos assim: eu acho que falta só um verniz. Já está quase perfeito a minha obra. Jesus, me diz aí onde é que eu tenho que dar uma invernizada para ficar perfeita. Meu filho, você tem que nascer de novo. Sabe essa obra que você está achando perfeita na sua vida? Sabe como Deus chama isso? Ídolo. E um dos piores ídolos é o eu. É o que a gente chamaria de egolatria. A idolatria do eu. Eu fiz, eu faço, eu mereço. Era o que acontecia com esse jovem. E ele achava que merecia. Ele achava que ele já estava quase no céu. Ele sentia no seu íntimo que faltava apenas um detalhe. Uma bobagemzinha. Tem pessoas que chegam assim na igreja, sabia? Não, pastor, eu já conheço a palavra. Mas assim, eu quero conhecer um pouco mais, assim, para me aperfeiçoar na obra do Senhor. Aqui chegou recentemente uma jovem senhorita e disse assim: não, porque eu tenho um chamado na área do ensino e do conhecimento. Eu digo: né? Até hoje eu procuro o meu chamado para cumpri-lo nessa área, porque é tão difícil. Quanto mais eu estudo, eu percebo quão falho é o meu conhecimento e quanto eu preciso crescer todos os dias. Aí chega alguém e diz: não, já estou versada. Se precisar de alguém para ensinar aqui na igreja, pode me botar, eu ensino. Sei de tudo. Gênesis e Apocalipse. Pronto, foi um anjo que desceu do céu. E está aqui, é anátema, mas para saber tudo assim, não tá bom, né? Tá ruim. A pessoa não sabe a pecaminosidade que está ali nessas afirmações. Pessoas que sentaram do lado de vocês e vocês nem perceberam.
E o pastor que percebeu é chato, é insuportável, critica todo mundo, não tem amor. Só porque fala a verdade. O que você acha que esse jovem achou de Jesus? Ele chega elogiando Jesus, sabe, numa linguagem assim bem pra gente entender, né, no nosso nível. Ele chega assim, enchendo a bola de Jesus, e Jesus não dá moral nenhuma para ele. É isso que está acontecendo aqui. Ou vocês não leram ainda o texto? Chega, bom mestre, porque ele está achando que Jesus vai tratar ele assim também. Ah, eu sou um bom mestre, e você é um bom cristão, aleluia, o céu não te merece. Você vai chegar lá no céu e os anjos se ajoelharão diante de você, porque você é o máximo, jovem. E pessoas que pensam assim. Os anjos receberam com alegria um pobre, cheio de ferida, chamado Lázaro. Um jovem que foi apedrejado, chamado Estevão. Mas um homem como esse, não existe alegria nesse tipo de vida. É o que a gente chamaria do fracasso, do sucesso. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão na igreja hoje, elas já fizeram os seus planos. E aí tem muito que está dizendo agora, como o pastor sabe disso? Meu filho, eu leio a Bíblia. Então você já fez o seu plano é mais ou menos assim, não, esse mês eu vou gastar isso, esse mês eu vou viajar, esse mês eu não vou, esse ano eu não vou, esse ano eu faço isso, ano que vem eu faço aquilo, eu fiz os meus planos. Como assim você fez os seus planos? Você está me dizendo que os seus planos, eles brotaram de horas e horas de oração? Você está me dizendo que você fez os seus planos segundo aquilo que você pensa que é bom? Então, esse jovem, ele se aproxima de Jesus como a maioria dos evangélicos de hoje, com uma ideia muito deturpada acerca de quem é Deus e, consequentemente, acerca de quem somos nós. Se eu não tenho uma visão correta de Deus, se eu não tenho uma visão correta de Cristo, eu nunca vou ter uma visão correta a meu respeito e a respeito do meu próximo. Eu nunca vou conseguir. Porque Cristo é a luz que ilumina o meu caminho. E se eu não tiver essa luz, tudo vai ficar em trevas. Então eu só posso me enxergar o meu próximo, como a Bíblia ensina, se antes Cristo iluminar a minha vida. Esse jovem ainda não tinha esse conhecimento tão elementar para nós que somos cristãos. Que Cristo é tudo em todos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Você percebe? Jesus está falando aqui do decálogo. E no decálogo você vai ver uma divisão. Nos 10 mandamentos você vai ver que a primeira parte dos mandamentos diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. E a segunda parte do decálogo diz respeito ao relacionamento do homem com o seu semelhante. Vocês já leram o decálogo, sabem disso. Percebe que Jesus aqui não fala dessa primeira parte. Ele só fala da segunda. Porque a ideia de Jesus é justamente mostrar para esse homem que ele não fazia nem aquilo que ele pensava que fazia. Esse método de ensino de Jesus, ele usou também com outras pessoas, como por exemplo com Pedro. Quando ele já havia ressuscitado, no capítulo 21 de João, ele está numa praia com os discípulos, os apóstolos, chama Pedro para uma conversa e diz, Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto muito do Senhor. Então assim, Pedro, quer dizer que você gosta muito de mim, né? Aí caiu a ficha.
Aí Pedro diz, olha, e daqui a pouco eu digo que gosto muito, e nem isso eu tenho no coração. Senhor, é o Senhor que sabe. Diga aí, eu gosto ou não gosto? Eu amo ou não amo? Porque eu já decidi, eu já percebi, Senhor, que o que eu penso de mim mesmo é uma bola fora. É o Senhor que tem que me dizer quem eu sou. Senão, eu vou viver enganado. Inclusive, a meu respeito. Então aqui ele diz, versículo 21, replicou-lhe ele. Eu não vou demorar muito hoje não, irmãos. É só até 2 da tarde. Replicou-lhe ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ó, sou crente. E olha que coisa assustadora. Olha que coisa assim que deve trazer uma reflexão para a gente. Vamos adiantar um pouco, a gente não vai estudar isso ainda hoje, né? Nós vamos estudar só essa passagem do jovem rico. Mas eu quero mostrar para vocês como os apóstolos, que com certeza estavam ali ao redor, ouvindo que Jesus conversava com esse rico, porque senão eles não teriam diálogo que se segue. Olha que coisa, Pedro, versículo 28, desse capítulo 18. E disse Pedro. E Pedro fala aqui não no sentido de Pedro, mas no sentido do colégio apostólico. A gente já viu algumas vezes Pedro falando no nome dos 12, né? E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Em algumas traduções assim, eis que nós tudo deixamos. Eles não deixaram tudo. Eles deixaram um emprego, mas o emprego deles estava lá se eles quisessem voltar. Tanto que Pedro tentou voltar a pescar. A casa dele estava lá. Mas às vezes a gente tem uma sensação que deu para Deus muita coisa quando a gente ainda não deu quase nada. Às vezes a gente tem a sensação de estar fazendo muito quando a gente está fazendo pouquíssimo. O pastor do passado, ele dizia dessa dificuldade que a nossa sociedade tem. Se um evangélico frequenta a igreja apenas no domingo, a maioria das pessoas não terá problema de se relacionar com esse evangélico. Mas se esse evangélico procura viver fé cristã todos os dias, provavelmente ele vai ser visto como louco. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que ninguém que já tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, olhe como eu disse a vocês, desde o capítulo 15, o assunto central tem sido o quê? O reino de Deus. Que não receba no presente, a gente vai receber a vida eterna no céu, vai ser maravilhoso. Não, a vida eterna já começa aqui. Vai ser maravilhoso no céu, incomparável com o que a gente vive aqui. Mas aqui também vai ser muito legal. O caminho é estreito, dói, a gente pensa em desistir de vez em quando. Mas para quem nós iremos? E o Senhor renova as forças daqueles que esperam nele. Inclusive, a alegria é renovada. Não, que não receba no presente muitas vezes mais. Muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. Olha que maravilha. Agora aqui, voltando para o diálogo de Jesus com esse jovem rico. Talvez seja o diálogo de Jesus com a gente. De maneira pessoal. Ouvindo isso, versículo 22, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. E no original significa assim, falta uma coisa que é a mais importante. O original ele dá essa ênfase na resposta de Jesus. Não é somente uma coisa te falta que Jesus fala. A ideia aqui é como a semelhança do diálogo com Nicodemos. Falta-lhe uma coisa muito importante. Jesus já vai abrindo o olho daquele jovem que pensava estar já com um pé no céu, precisando só de um empurrãozinho para botar o outro. Jesus está dizendo, falta algo importantíssimo.
para você e você nem percebeu. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens. Vende tudo que tens. Irmão, se a gente ouvisse isso, o que a gente faria? Hoje, se Jesus falasse, pastor, Jesus falou isso pro jovem rico, que era uma pessoa idólatra, que só precisava de riqueza, e você só pensa em coisa boa, né? Você só pensa em coisa assim espiritual. Ninguém aqui pensa em coisas materiais, amém? Ninguém. Ninguém aqui pensa nas coisas desse mundo, aleluia! Pensamos somente nas coisas do alto. Amém, irmãos? Somos do alto, aleluia! Ninguém está preocupado em pagar conta. Ninguém. Ninguém está preocupado em ganhar um pouco mais de repente para comprar aquela roupa, aquele tênis. Ninguém. Para fazer aquela coloração no cabelo, ou aquele implante que tem pouco. Ninguém. Ninguém está pensando nisso. Somos todos aqui espirituais. Por isso essa mensagem não é para gente. É para o jovem rico. Aleluia! Não, irmão. É pra gente. Eu já falei para vocês na sexta-feira. O que Jesus está dizendo aqui para o jovem rico é o que Jesus disse para os discípulos. Todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. A gente vai ler aqui mais adiante no Evangelho. Perdão, já lemos no Evangelho de Lucas. Me perdoe, irmãos. No capítulo... Capítulo de número 15. Não, perdão, é o capítulo 14. Perdoe. Capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. Amém? Parece hoje, né? Se a gente fosse contabilizar a quantidade de evangélicos que se dirigiram para igrejas nesse domingo pela manhã, talvez sejam dezenas de milhões somente no nosso país. Lotando cultos. Quando eu venho para cá, eu passo por uma que tem nome de igreja, né? Mas não é igreja. Que tem 3 cultos só de manhã. E cada culto tem de 3 a 5 mil pessoas. Só de manhã. Acho que no domingo são 6 ou 7 cultos. Então, aqui a gente observa. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, tá o pessoal todo acompanhando Jesus. E eles se voltam para ele. E diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e vai dizendo a lista. E a gente vai ficando com o olho, né, mais regalado ainda. E ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Não pode. Não é que vai ser um discípulo de segunda categoria. Não é que você vai descer para segunda divisão. Não é que você vai descer para terceira divisão. No nosso futebol brasileiro, acho que tem até a quarta divisão, né? Não é que você vai descer para a quarta divisão. Ah, não, tem evangélico que já está na quarta divisão. Não tem isso. Jesus só tem 2 divisões: verdadeiro e falso. A gente precisa acordar, irmãos, desse pesadelo que é de nos auto-sabotarmos todos os dias com pensamentos contrários às Escrituras. E qualquer que não tomar a sua cruz, irmãos, você tem que tomar a sua cruz. Como o irmão João orou por mim, aleluia. Preciso muito da oração dos irmãos. Que faz parte dos meios de graça que Jesus nos abençoa. Mas em momento nenhum eu posso pensar que a minha vida está difícil demais. Por quê? Porque me foi avisado que o caminho
não é que eu sei que o caminho é apertado somente. É que no caminho eu seria pressionado de todos os lados. Então é importante que a gente tenha essa visão correta para que a gente não venha a se decepcionar com uma ideia que a gente teve, não aconteceu como a gente esperava, então a gente se frustra e se decepciona. Mas como assim você teve essa ideia? Jesus nunca te deu esse ensino de que seria fácil em algum momento. Versículo de número, só para concluir, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, capítulo 14, versículo 33 de Lucas, assim, pois, todo aquele, quem é todo aquele? É todo aquele. Por que, pastor, o senhor diz essas coisas? Por que você não disser, irmão? Vai ter gente que vai dizer, não, esse todo aquele é algumas pessoas, outras não. Não, aqui ele está falando de todos os discípulos, independente do dom espiritual que você tenha para ser usado na igreja, aí é outra coisa. Mas mesmo os irmãos que louvaram, que têm um dom espiritual diferente do meu, que se eu chegar aqui para cantar vai assustar todo mundo. Então, eles têm que fazer isso. As irmãs e irmãos que ajudam a cuidar de seu Edson, tem que fazer isso. E qualquer outro dever que a gente faça como igreja tem que ser nesse sentido. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É muito triste quando algumas pessoas dizem, eu não posso fazer isso agora porque sabe como é, né? Não, eu não sei. Porque se para fazer algo para Jesus for fácil, você não tem que renunciar a nada para fazer algo para Jesus, então provavelmente aquele algo que você está fazendo é a oferta de Caim que vai ser rejeitada. Ó Jesus, eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer nesse horário que o Senhor mandou, só posso fazer depois. Se você fizer depois, é desobediência. Obediência adiada é rebeldia. Às vezes a gente pensa que Jesus está de brincadeira com a gente, só pode ser. Jesus manda a gente fazer algo e a gente diz, não Jesus, 5 minutinhos. Ô irmãos, só eu li a parábola das 10 virgens? Só eu. Essa é a parábola dos 5 minutinhos. Não, Jesus, 5 minutinhos, eu vou ali pegar um azeite e já volto. Quando voltou a porta, estava fechada. Mas foi só 5 minutinhos. A gente sempre vê, todo ano, eu tenho um tempo já que eu não assisto, assim, mas eu assistia muito, alguns anos atrás, quando se tinha vestibular, e hoje em dia se chama Enem, né? E o Enem parece que começa às 7 horas, 8 horas, eu não sei a certa hora, né? Mas sempre tem aqueles que chegam atrasados. E assim, quando a pessoa chega 1 minuto atrasado. Mas abre a porta, 1 minuto, você fechou agora. Abre aí, deixa eu passar. Se o porteiro fizer aquilo, ele é demitido. Ele não pode. Aquilo ali é crime. Ele não pode abrir a porta. 8 horas tem que fechar os portões. Mas 8h01. 8h30 segundos. Mas parece que pra gente pode tudo. Na igreja, ó, de qualquer jeito vai. E Cristo que não aceite, aí é problema dele. Não, meu filho, se Cristo não aceitar, o problema é seu. Você viu o que aconteceu com Caim? Você viu o que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento? Cristo não aceitou a oferta deles. E eles foram mortos diante do povo. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o pensamento que temos sido influenciados nos nossos dias a respeito de que parece que é tudo nosso e nada dele. Nada dele. Tudo é nosso.
Jesus, ele é um garçom que com uma bandeja de ouro traz o meu pedido. Para muitos evangélicos, essa é a visão que eles têm. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens. Você vai vender tudo. E o relógio que eu ganhei também. Tudo é tudo. E o sapato, meu sapato é 45. Também. Vende tudo que tens. Os irmãos sabem que recentemente a minha esposa, ela passou por uma cirurgia. Toda vez eu me esqueço o nome da cirurgia, mas tem um nome específico. Onde ela foi retirado de uma das mamas alguns nódulos. E para se averiguar se eram benignos ou malignos. Né? Acho que é mamoplastia, alguma coisa assim. E o médico, ele disse que ele tinha que tirar não somente aqueles nódulos, mas até mais um pouco de pele, de elementos lá. Porque se aquilo fosse cancerígeno, não pode deixar nada. Porque se você deixar um pedacinho do câncer, um minúsculo pedacinho, aquela cirurgia não adiantou de nada, porque aquele minúsculo pedacinho, ele vai voltar a crescer. Tem que tirar tudo. Normalmente os médicos, eles tiram mais até. Esse que eles chamam, né, de segurança. Esse limite de segurança. Então, eu tinha que tirar meio, eu vou tirar 0,75, eu vou tirar 1, que é para poder não ter nenhum risco de ter deixado uma partezinha. Como as pessoas são radicais naquilo que precisa ser radical. E parece que no Evangelho a gente não precisa. É como Jesus ensinou. E eu tenho certeza que a maioria da gente aqui, inclusive eu, ainda não absorveu o conhecimento da forma correta. Se a sua mão te faz pecar, corta. Mas a gente ficou pensando, cortar a mão? Que coisa. Será que eu não posso ungir ela? Será que eu não posso fazer uma campanha? Será que a gente não pode fazer uma oração poderosa para minha mão ser regenerada? Não. Quando é pecado, você não luta contra, você corta. Por que você acha que José correu? Não é José da gente não, é José do Egito, filho de Jacó. Por que você acha que José correu da mulher de Potifar? Será que a mulher de Potifar era tão assim forte que ela tinha força, né? E ela talvez lutasse jiu-jitsu, né? E de repente imobilizou José, ou poderia imobilizar José com uma chave de braço, de pescoço, sei lá. E aí José teve que, né, sair correndo daquele jeito. Não, José saiu correndo daquele jeito porque ele se conhecia. Ele sabia, se eu ficar aqui, eu caio. Se eu ficar aqui, eu caio. Eu tenho que correr o máximo possível para bem longe. Para se eu pensar em voltar, tá tão longe que eu não volto nada. Já deu uma carreira dessa. Mas a gente não leva a sério, às vezes, o alerta de Jesus. E o que é que acontece? A gente quebra a cara. Quando Jesus está dizendo para esse jovem, vende tudo que tens, Jesus não está pregando nenhum movimento de pobreza, né? Onde a pobreza seja enaltecida e você, né, viver uma vida de pedinte na rua, seja algo assim glorioso. Não, Jesus está dizendo que quando algo se torna o seu ídolo, você precisa se desfazer dele o mais rápido possível. Amém. O que Jesus está ensinando aqui é
o combate à idolatria. E olha que coisa interessante. Eu tenho certeza que todos vocês já estudaram a primeira carta de João. 1 de João. E uma das coisas que a gente percebe quando a gente estuda a primeira carta de João é que parece que João, o apóstolo João, no finalzinho da sua carta, ele meio que falou uma coisa sem sentido. Parece que a conclusão da carta está solta. Como é que se conclui? Qual é o último versículo da carta de João, capítulo 5, versículo 21? 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A gente fica pensando, mas se você ler a parte anterior, você vai ver que não tem nada a ver. Ou pelo menos aparentemente não tem nada a ver com idolatria. Mas olha o que diz o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nós temos dado entendimento e nos tem dado entendimento para o reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. O jovem rico não sabia. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que ele está dizendo? Tudo aquilo que tentar roubar o lugar de Jesus na nossa vida é um ídolo. O seu filho pode ser um ídolo. A sua filha pode ser um ídolo. O seu casamento pode ser um ídolo. O seu emprego pode ser um ídolo. O seu pai, a sua mãe podem ser um ídolo. Você pode ser um ídolo para você mesmo. Se você vê a sua vida como a coisa mais importante do mundo, a sua vida não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é glorificar a Cristo, por meio de todos os nossos pensamentos, ações e palavras. Mas é tão impressionante como nós, evangélicos, cristãos, podemos nos tornar idólatras e nem perceber. Jesus faz esse alerta de maneira muito contundente. No capítulo 7 de Mateus, ele diz: muitos naquele dia virão até mim, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, isso e isso. Jesus diz: apartai-vos de mim, eu jamais os conheci. Mas como assim? Essas pessoas estavam na qualidade do jovem rico. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tenho feito isso desde a minha infância. É para amar Jesus Cristo, glorificar a Cristo. Tenho feito isso, desde que eu entrei na igreja. Por isso que eu não preciso mudar. Você não precisa mudar. Quer dizer que você é o mesmo cristão do primeiro dia que você foi batizado? Então eu tenho que te avisar que o seu batismo foi inútil. Porque o batismo é o rito de iniciação. Você já imaginou o corredor que inicia a corrida? Ele está lá, na linha de partida que chama, né? Está lá, parado, se aqueceu. Tchau! Todo mundo saiu correndo e ele ficou o quê? Parado. Que nada, não vou correr nada. Mas você não se inscreveu na corrida? Me inscrevi, mas eu estou vindo aqui na corrida. Eu queria ganhar só a blusa. A blusa. Mas você não vai ganhar nem a medalha, porque a medalha é só para quem completa. Deixa pra lá. Eu gostaria da blusa. Quando eu vi assim, aquela blusa assim, que ganhava quem se inscreveu, eu me inscrevi para isso. Já ganhei meu kit. Você não vai participar da corrida? Não. Você é doido sair correndo aí? Eu sou maluco. Já me batizei? Tem que fazer o que mais? Até me batizei? Até me batizei. Até. Quer dizer que antes de ser batizado você já era cristão. Não, você nem era. E corre o risco que mesmo depois de batizado, você ainda não seja.
Você pode seguir Jesus 3 anos e meio de perto e não ser. Olha o exemplo de Judas Iscariotes. Então aqui o jovem rico ouve. Ele estava carregando com si um ídolo. Ele estava carregando com si um instrumento da sua morte. É como a gente já ouviu tantas histórias de pessoas, né, que criam determinadas afeições com bichos extremamente violentos e selvagens, como é o caso do leão. E a gente tem a história também do gorila, né, uma dessas biólogas que cuidava de gorilas. E um desses gorilas que ela cuidava num ataque, eu acho que para tentar defender o seu território, alguma coisa assim, acabou matando ela. Mesma coisa, leão. Você cria um leão, quando ele é pequenininho, ele parece um bichinho de pelúcia. Mas aí ele cresce. E ele tem um instinto natural de matar para comer. E ele faz isso. Aí você chega em sua casa, vai dar um abraço nele e ele está olhando para você como: olha o meu jantar. Chegou delivery. Xaninho! E Xaninho já vem com a boca. Então a gente tem que tomar cuidado. Lá nos Estados Unidos tem um documentário chamado, eu me esqueci o nome, alguma coisa, documentário de Chamuco, não é? Fala da história de uma baleia orca. Eu tive pertinho dessa baleia, viu? O livramento de Deus, que me chamaram para pegar na língua dela. E era um dos truques da baleia. Ela vinha para uma parte assim rasa, e ela abria a boca e você podia massagear a língua dela, né? Enorme. A baleia era maior do que essa sala, mais ou menos o tamanho dessa sala. Uma baleia orca. E ela matou 3, não foi um não, 3 dos seus cuidadores. Ela matou o primeiro, porque como é muito caro algo investir em um animal como esse, ela matou o primeiro em um parque em outro país, e aí para tentar mudar a história, venderam ela, transportaram ela para outro parque. E ela chegou, fez fama lá no parque, que tinha até imagem dela, chamada SeaWorld, que fica lá em Orlando, na Flórida. E aí, quando ela matou a terceira pessoa, que foi uma cuidadora, aí ela foi, né, tirada do cativeiro e colocaram ela em outro lugar, longe do público. Mas às vezes a gente está fazendo isso. Aquilo que a gente mais nutre, aquilo que a gente mais gasta, aquilo que a gente mais desprende de tempo é o que vai nos matar. A gente está investindo tudo naquilo que no final vai ser o nosso assassino. E eu não estou falando de assassino no sentido físico apenas, porque se fosse isso e a gente fosse pro céu era maravilhoso. Estou falando assassino no sentido espiritual, que é muito mais grave. Por exemplo, a pessoa que investiu tudo na sua vida para ter um bom casamento. Abriu mão, inclusive, da igreja. Disse, ó, minha esposa, meu marido, ele não gosta muito que eu frequente, então assim, ó, não vou mais. Porque o meu casamento deixou de falar com pessoas da igreja porque o marido ou a esposa não gostavam. Então, porque o meu casamento ele vem em primeiro lugar. E aí viajava com o marido, tinha um casamento assim muito bom porque abria mão de tudo pelo casamento. Eu conheço pessoas assim. Todo ano faz uma lua de mel. E você acha que quando essa pessoa morrer, ela vai para onde? Se o Deus dela é o casamento. Sabe qual é o grande perigo de se ter filho hoje em dia? É que a probabilidade do seu filho se tornar o seu ídolo é imensa. Principalmente para as mães. Eu acho um absurdo, sabe, irmãos? Quando algumas pessoas deixam de frequentar a igreja com a desculpa de que tiveram filhos. Alguém aqui já foi numa tribo indígena? Ou já viu algum documentário? Hoje a gente tem uma coisa que se chama, como é o nome daquilo? Eu tinha, na época que meus filhos nasceram, eu comprei. Canguru.
Aquilo dali é baseado no instrumento indígena. As índias, o filho acabou de nascer. Tá? Bebezinho não tá nem duro, porque a gente é no negócio do pescoço, né? Fica com medo. No índio não tem isso não. Marra ele num negócio de tecido, ruma aqui e vai. Por quê? Porque na tribo os índios têm os seus afazeres e as índias têm os seus afazeres. E não é porque ela teve um filho que agora ela vai deixar de fazer o que ela fazia antes. Aí aquela criança que não pode andar ainda, as que já podem andar, meu filho, olha, vai andando e caindo. Descalço, nu, vai lá. E só pega doença quando o homem branco chega lá. E se não fosse, ficava lá. Cai na lama, come tudo, não tem uma doença. Aí ela pega, bota aquela criança lá, tchá, e vai fazer o que tem que fazer. Agora não, os cristãos evangélicos teve filho. Quem deu? Foi Deus que apresentou o Senhor. É sério? Você quer celebrar a sua hipocrisia? E quando a pessoa pede para ungir a chave do carro novo, eu digo, você errou de igreja, vá na do Senhor do Bonfim. Porque lá você compra a fitinha, né? Eu tenho um amigo, até um advogado de condição, todo carro que ele compra, os carros importados, ele vai lá no Senhor do Bonfim, leva e compra as fitinhas e amarra na placa. Bateu um bocado. Esse seguro não sei como é, mas né, cada um tem a falta de fé que escolhe. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos, com esse autoexame, porque a gente pode estar criando um ídolo tão pertinho da gente que a gente nem enxerga como ídolo. Mais uma vez, ídolo é qualquer coisa ou pessoa que se interponha entre você e Cristo. A igreja evangélica nunca viveu uma época de uma idolatria chamada familiolatria. Parece que o objetivo da igreja evangélica é o quê? É que você tenha uma família que seja uma família que tenha um padrão moral, ético, moral correto. Se você tiver isso, então você é crente. Não. De forma alguma. Você quer reduzir o cristianismo a isso? A uma família bem criada? É só isso o cristianismo? Aí eu vejo quantas igrejas você passa, um lugar para você trazer a sua família. Não, o certo é um lugar onde está a sua verdadeira família. Que são aqueles que ouvem e obedecem, mas a gente desvirtua. Então quero concluir, o horário já se agiganta. Ouvindo Jesus disse, uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E a ideia aqui, irmãos, não é que você saia por aí pegando o que tem na sua carteira e dando aos pobres, não. O que Jesus quer mostrar aqui é, eu não tenho nada com o seu dinheiro. Eu não estou interessado nele. É a semelhança do que Paulo, quando chegou, as pessoas falam, Paulo só trabalhou uma vez e quando estava em Coríntios, por conta da avareza dos coríntios. Quando chegou a oferta da Macedônia, o que foi que ele fez? Não, Paulo, continua trabalhando e usa isso aí, aplica os recursos, né? Faz uma aplicação no CDB, RDB, no meu nome? No Bitcoin. E aí, Paulo, vamos lá. Não, já chegou o sustento, eu vou entregar o evangelho. E aqui, Jesus quer mostrar, eu não estou interessado no seu dinheiro. Por quê? Porque a probabilidade de muitas pessoas que entram por essa porta é achar que eu estou interessado no dinheiro de vocês. Então, quando o pastor fala da importância do dízimo, da importância da oferta, da importância da generosidade como evidência de regeneração, ou tá vendo aí, está atrás do dinheiro. Alguns anos atrás, quando João, eu acho que João é o primeiro filho na fé, quando souberam que João estava
numa igreja evangélica junto comigo, disse, agora Joãozinho vai dar certo, viu? Lá no posto nunca conseguiu assim crescer muito, mas agora como evangélico, ó, igreja evangélica, é você e Dorão, é? Então o negócio vai. Dorão era eu no passado. Agora é ovelhinha. Ovelhinha. Então, agora vai. Agora vai. Rapaz, esse João não é besta, não. Esse João é inteligente, você viu? Abriu uma igreja evangélica, oi, o Dorão. 11 anos isso. Ganhou muito dinheiro, João. Só perdeu. João tinha um padrão quando ele chegou na igreja, e hoje em dia o padrão dele de vida é, no mínimo, talvez, umas 3 a 4 vezes menor do que o que ele tinha quando ele começou aqui. No meu caso, nem se fala, né? Mas as pessoas têm um entendimento tão deturpado. Parece que quando eles oferecem alguma coisa na igreja, corre o risco, né? O pastor está interessado no dinheiro deles. Por isso que muitas pessoas de posse tiveram dificuldade de congregar aqui com a gente. Chegaram pessoas aqui, né, até pessoas que ocupam cargos na sociedade. Eu batizei essas pessoas, evangelizei essas pessoas, mas elas tinham dificuldade por quê? Porque eu não as bajulava. Eu não as tratava de maneira diferenciada, no sentido de como se o dinheiro dela fosse importante. Não. E essa pessoa achou alguém que fizesse isso e foi atrás dos seus respectivos bajuladores. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que Jesus faz aqui, deixar de maneira muito clara que no reino dos céus o seu dinheiro não vale nada. Você pode, com uma atitude sábia, usar o seu dinheiro para demonstrar o seu amor e devoção a Deus. Mas tenha cuidado. Para quando você fazer isso, fazer de forma sincera. Porque se você não fizer de forma sincera, Deus vai saber. E vai ter punição. Porque Deus não se permite ser corrompido. Deus não está à venda. E aqui ele diz, dá tudo aos pobres. A ideia é, eu não tenho interesse nas suas riquezas. Porque as suas riquezas, elas são malditas. As suas riquezas fizeram quem você é. Um homem cego espiritualmente. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois, vem e segue. Percebe que esse convite não foi feito para o fariseu, para o intérprete da lei de Lucas, capítulo 10. Mas Jesus oferece essa oportunidade a esse jovem e ele rejeita. Muitas pessoas fizeram isso. Estava conversando com os irmãos, fui dar carona para os irmãos sexta-feira. E a gente foi conversando e eu dizendo para eles que ao longo desses 11 anos eu tive a oportunidade de, por baixo, evangelizar mais de 3.000 pessoas. Pessoas que congregaram na CCVE, seja na Boca do Rio, né? Começou na minha própria casa. Na Boca do Rio, na casa de João, a gente teve cultos que eram feitos inicialmente no salão que tinha no prédio do irmão João. Hoje a gente tem no Alto das Pombas, em Córrego de Farias. Então, quando a gente soma o CAC, centenas, talvez milhares de pessoas passaram pelo CAC. E a gente teve a oportunidade de evangelizar. E hoje nós olhamos para a nossa congregação e se a gente tiver 50 membros, eu acho que é muito. Eu acho que a gente não chega a isso. Por quê? Por causa desse chamado. É esse chamado aqui que incomoda. Quando a gente diz assim, não, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai trazer alegria, paz, prosperidade, Jesus vai te abençoar, o que mesmo você quer? Receba! Não tem problema. Mas quando a gente prega a mensagem da cruz, quando Paulo fala aos Coríntios, quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado, Paulo não está se referindo simplesmente ao ato de crucificação de Cristo, mas tudo
que vem com ele. Quando Paulo está falando, eu falo de Cristo crucificado para vocês, eu falo do Cristo que foi crucificado, dando exemplo, para que nós também renunciássemos a tudo como ele, tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos. É isso que ele está ensinando para esse jovem. Essa é a mensagem do Evangelho que até hoje é rejeitada e odiada pelos próprios evangélicos. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas de exortação, ele diz, olha, se eu falo a verdade com vocês, por que vocês estão com raiva de mim? Eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Por quê? Hoje em dia parece que falar a verdade bíblica em uma igreja é ofensa. Eu estou nem falando do mundo, irmão. Eu estou falando em uma igreja. Se você pregar numa igreja, isso que foi pregado para vocês hoje é ofensa. Logo quando eu iniciei, há 11 anos atrás, eu era convidado para pregar em algumas igrejas, uma vez só. Não me chamavam mais. E eles se comunicavam. Não chame não, viu? Por quê? Porque sabiam que ia ser pregado. E eles não querem. Os evangélicos não querem o evangelho. Não é assustador? Mas isso já havia sido dito. E nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo a doutrinas de demônios. Isso fala o apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, diz a mesma coisa e diz, olha, assim como surgiram no Antigo Testamento falsos profetas, surgirão no meio da igreja falsos mestres. Vamos lá rapidinho, em 2 Pedro. Eu já estou acabando, irmãos. Os irmãos que vão ministrar a ceia, eles já têm a liberdade de distribuir os elementos da ceia, que eu vou ministrar agora, serve como preparação para esse momento. Em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 2. A partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais vos introduzirão dissimuladamente. 1 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1, perdão. 2 Pedro 2:1. O que é algo dissimulado, irmãos? É algo escondido. A ideia aqui é como um teatro. Eles se disfarçam de ministros de justiça. Eles se disfarçam de anjos. Eles se disfarçam de pessoas com as melhores intenções. Não vá para aquela igreja que o pastor fica dizendo que você tem que renunciar a tudo. Não, venha para cá e satisfaça os seus sonhos. Jesus veio para que os seus sonhos se realizassem. Aleluias. E as pessoas gostam desse tipo de mensagem dissimulada. Mas toda heresia é destruidora. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quem é? Jesus. Parece que Jesus Cristo virou na igreja evangélica uma espécie de adereço. Alguma coisa que você coloca ali para ficar um pouco mais bonitinha, mas que não tem tanta importância. Ele não é mais a figura central da igreja. A figura central da igreja evangélica é o homem. A igreja evangélica moderna deixa isso muito claro. Seus desejos serão satisfeitos, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que você acha que os fariseus diriam para esse jovem rico? Você está no céu. É claro que você é abençoado por Deus. Ou como você é uma pessoa boa. Você não faz os mandamentos, cumpre os mandamentos. Você dá oferta generosa. Você é uma pessoa muito abençoada.
Você é praticamente um anjo andando pela terra. Com certeza, elogios não faltavam para esse jovem. Talvez ele já estivesse esperando isso de Jesus. Assim como todo mundo me elogia, vou receber mais um hoje. Vai ser de Jesus. Oh, que engano. Ele chega elogiando Jesus, parecendo, ó Jesus, vou te elogiar e você, ó, me elogia também. E aqui ele diz, muitos, versículo 2 de 2 Pedro 2, muitos ou poucos? Muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é uma prática libertina? É quando alguém influencia você a tomar uma atitude, a viver um estilo de vida que Jesus disse que não é para nós. É isso que é libertinagem. Não se reduz simplesmente a práticas imorais. Muito mais amplo o conceito. Jesus nos dá limites. Ele nos mostra como devemos de fato buscar viver uma vida para a glória do seu santo nome. Tudo aquilo que nos afaste disso são práticas libertinas. E por causa deles será infamado ou difamado, são sinônimos, o caminho da verdade, a ponto de que as igrejas evangélicas hoje ficam conhecidas como empresas de sucesso, como currais eleitorais. Olha o que uma igreja evangélica hoje é sinônimo. Ah, você é da igreja evangélica? Qual é o político que você apoia? Você é da igreja evangélica? Ah, que legal. A gente podia fazer, né? Uma associação criminosa? Que associação pode ter entre uma instituição divina, que é a igreja, e qualquer instituição humana? Pode-se unir o que é santo com o que é mundano, mas muitos fazem de maneira aberta. Por isso o caminho da verdade é difamado. Então, a visão de grande parte das pessoas da igreja evangélica é a pior possível. Porque o exemplo, se você liga na televisão, os programas que se dizem evangélicos, eles só fazem o quê? Pedir dinheiro. E falar que Jesus, naquela igreja, naquela denominação, Jesus tem poder para te dar tudo que você deseja. Qualquer canal de televisão que você ligue. Até aqueles que, teoricamente, né, se orgulhavam em pregar uma doutrina histórica, né, eles também estão nessa mesma pegada de pedir dinheiro. Que são os chamados reformados. Eles agora têm programa de televisão também. E no programa de televisão deles, eles pedem dinheiro, tem até carnê. E o caminho da verdade é difamado. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Você sabe quanto vale uma igreja evangélica que tem, sei lá, 100, 200 membros? Numa mesa, num balcão de negócios com um político? Alguns anos atrás, um esquema de pirâmide financeira chegou no Brasil. E você sabe onde ele foi disseminado? Nas igrejas evangélicas. Os pastores recebiam uma porcentagem desse dinheiro para que eles deixassem essas pessoas virem para o púlpito e dizer: olha, Deus te deu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. E era um esquema de pirâmide financeira. Cada um dava um valor, e aí outro ia dando valor, e outro ia dando valor. No final, o prejuízo era enorme. Depois foi considerado crime, pessoas foram para a cadeia, e muitos pastores estavam envolvidos nessa falcatrua. Porque hoje em dia, irmãos, a pessoa que se autodenomina líder religioso, do ponto de vista da falsa igreja, ele pode tudo. E ele fala as coisas, e ai daquele que disser alguma coisa contrária. É capaz de sofrer até violência física dele. É por isso que alguns irmãos têm dificuldade de se relacionar comigo como pastor. Porque eu falo com as pessoas tranquilo e me considero igual a qualquer um aqui. E não quero nenhum tratamento especial. Muito pelo contrário.
E as pessoas então confundem isso com libertinagem. Mas aí é com as pessoas que confundem isso, não comigo. Enquanto que os falsos mestres eles são respeitados, ovacionados, aplaudidos, seguidos. Aqui ele diz: também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras de mentira. Você já viu como está na moda agora pegar versículo bíblico e botar no fundo a bandeira do Brasil? Para de alguma forma estimular pessoas a um determinado segmento político? Com palavras fictícias. Para eles, o juízo de Deus, lavrado a longo tempo, não tarda. Não tarda. Olha, mais adiante não, na primeira carta Pedro já havia dito, porque a hora de começar o juízo já se iniciou. Você não percebeu? Começou já. Por onde? Pela casa de Deus. Isso vale para aqueles que estão vivendo em pecado e quando alguém adverte diz: não julgueis! Não julgueis. Não julgueis normalmente é a frase que o pecador obstinado usa para dizer: não vou parar de pecar, não se prometa. Porque a Bíblia, para os verdadeiros crentes, diz: julgai, pois, os de dentro. Porque os de fora, Deus julgará. Por que eu disse que isso seria como que uma preparação para a ceia? Porque é isso que a gente celebra. Uma unidade pela verdade. Porque não há unidade na mentira. Muitas vezes perguntaram: pastor, por que você não se associa a determinados grupos de igrejas? Porque, irmãos, sempre nessas associações, pelo menos até hoje, sempre tem política envolvida, interesses financeiros envolvidos. É uma coisa assustadora. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram a tristeza, o desprazer de participar desse meio fétido da liderança religiosa evangélica moderna. É horrível. O pastor diz assim: ó, você vai na minha igreja, eu vou na sua, a oferta vai ser de tanto, e tudo é negociado. Quantos membros tem na sua igreja? Lá na minha igreja, assim, é um só, mas são dois, porque tem dois membros: o cabeça, que é Cristo, e os membros, que é o corpo. Que membro é que você está falando? Então, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Você vai cear. E se você não luta contra a mentira, é porque você não ama a verdade. Não tem espaço na batalha espiritual para neutralidade. Todo aquele que ama a verdade odeia e combate todo tipo de mentira, heresia. Não tem espaço para dizer: não, é porque assim, sabe, essas pessoas, elas não seguem a Bíblia como deveriam. Muito pelo contrário, elas até negam determinados princípios bíblicos, mas são pessoas boas, assim, sabe, que creem em Jesus também. Como assim creem em Jesus também? Creem em Jesus também? Não, irmãos, a gente crê em Jesus e de Jesus se dissemina todo o restante. Se você ainda não creu em Jesus da maneira certa, é por isso que você está entregue a heresias. Então, volto aqui para o texto da gente. Versículo 23. Para dizer: ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E esse é um texto muito proveitoso para a gente nesse momento da ceia. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve, e o texto de 1 Coríntios 11 é usado muitas e muitas vezes quando estamos ministrando a ceia, justamente por esse contexto, como o apóstolo Paulo fala da reverência que temos que ter. Mas a reverência não pode ser só no momento da ceia. O momento da ceia deve ser o ápice. Ou o momento onde muitas vezes nós que estávamos nos desviando um pouco,
nos voltamos ao caminho correto. Na marinha, e aqui tem um marinheiro que não me deixa mentir, antes de existir o que a gente conhece como GPS, né, de localização no globo, os marinheiros eles usavam um aparelho chamado sextante. E ele media, né, a localização do navio pelas estrelas. Então eles usavam aquele aparelho e normalmente eles precisavam, sempre que esse aparelho era usado, eles precisavam fazer uma pequena correção da rota. Mas essa pequena correção de rota que eles faziam, fazia toda a diferença. Porque se eles continuassem, ainda que seja por 1 grau que seja de diferença, eles não chegariam ao destino planejado. E o momento da ceia serve para a gente voltar para esse referencial. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, portanto eu tenho que estar vivendo a vida de Cristo. Eu preciso estar vivendo para a glória dele. O meu eu não pode mais mandar em mim. As minhas vontades não podem ser mais dominantes, mas elas precisam ser dominadas por meio da palavra do Senhor e do Espírito. Por isso esse jovem rico, ele simboliza uma quantidade imensa de cristãos que quando estão diante de um momento onde eles precisam decidir abandonar algo para seguir a Jesus, eles preferem abandonar a Jesus para continuarem com o seu alvo. E a ceia é um desses momentos. Já dizia um pastor do passado, não permita que o pecado te afaste da ceia do Senhor, mas que a ceia do Senhor te afaste de todo o pecado. Pois na ceia somos alertados de que não podemos ceiar indignamente. Não podemos ceiar de maneira obstinada no pecado. Não podemos cear acreditando que, não, eu sei que eu estou todo errado, mas ninguém aqui sabe. Só eu sei. Não, Deus sabe. Por isso aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E é